polêmica. Hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muito embate e confusão. O café da manhã. Tem quem ame e tem quem passe muito bem sem. Será que ele é mesmo a refeição mais importante do dia? Ou será que vale a pena pular o café da manhã para fazer um jejum mais prolongado? O que diz a ciência? Vamos descobrir juntos agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. 3 formas para vocês ajudarem o Fala Lu. Primeira, quem ainda não se inscreveu, se inscreve agora, não custa nada e dá uma mega força pro canal. Segunda, curtir esse vídeo. Também não custa nada, gente, é só um clique e faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. E terceiro, manda nossos conteúdos para os seus amigos, compartilhe nos grupos, isso também ajuda muita gente a descobrir o canal. Pessoas que ainda não conhecem o Fala Lu. O status quase mítico do café da manhã vem de histórias antigas. 10 a 20 anos já virou meio antigo, né? Mas sobre essa história de redução do apetite ao longo do dia e feitos lendários como dar início ao metabolismo para evitar um modo de inanição. Tudo levando ao santo grau da dieta. Perder peso comendo o que se quer. Sem mencionar os rumores de que melhora o desempenho cognitivo e físico ao longo do caminho. Como a maioria das histórias míticas, essas histórias nutricionais do começo aí dos anos 2000 também tinham uma série de inverdades. Provavelmente porque a gente ainda não tinha respostas bem feitas pela ciência. Depois dessa época, onde todo nutricionista dizia que a gente não podia de jeito nenhum pular o café da manhã, veio a moda do jejum intermitente. Treino em jejum, cetogênica, low carb e pular o café da manhã, que até então era considerado criminoso pela ciência da nutrição, se tornou algo muito mais comum e até sinônimo de superioridade metabólica. Mas e aí, Lu? Eu preciso ou não do café da manhã? Do café da manhã eu já te conto, mas uma coisa que você precisa muito é de uma peça insider no seu guarda-roupa. Esse é o tipo de descoberta que muda a vida. Quando você investe numa peça que dura muito e que te acompanha nas mais diversas circunstâncias e é mega versátil, você entende que valeu a pena. Para mim agora, que já estou há alguns meses usando a Insider, é aquele tipo de situação onde eu penso, putz, o que será que eu vou vestir? Estou em dúvida. Eu já sei, eu abro o armário e pego uma peça Insider. Pode ser para um passeio no parque ou até para uma aula num congresso. Sempre dá certo. Hoje, por exemplo, estou usando o meu look Insider no modo mais para um dia friozinho e eu adorei essa combinação colocando uma blusinha por baixo. E lógico, a gente tem cupom de desconto para vocês. Só usar Fala Lu, tem um desconto especial no link da Insider que eu deixo para vocês aqui na descrição ou tá no QR Code aqui da tela. Vamos começar definindo o que é café da manhã. E aí já começa a bagunça, porque não é fácil definir café da manhã e só por isso a gente já entende que também é difícil estudar café da manhã. Porque a gente nem sempre considera cafés da manhã como a mesma coisa. Será que a gente poderia definir café da manhã pelo horário onde é feita essa ingesta? Do tipo, qualquer coisa que se come entre 6 e 10 da manhã é café da manhã? Então, se uma pessoa acorda às 11 e come às 11h30, não seria mais café da manhã? Já é almoço? Ou alguém, por exemplo, que come às 4h30 da manhã porque entra no trabalho às 5. Também não é café da manhã, porque não está no horário? Será que seria a melhor definição? Será que seria bom definir café da manhã pelo tipo de alimento? Então, assim, pão com ovos, leite, café preto, cereal é comida de café da manhã. Então, se é isso que você está comendo, é café da manhã? Se você resolve acordar às 8 da manhã e comer um arroz, feijão, um bife, aí não é café da manhã? O que vocês acham? Aqui em casa a gente costuma às vezes fazer um café da manhã à noite e comer exatamente o que a gente come de manhã no jantar. Poderíamos considerar café da manhã uma sequência de acontecimentos. Você dorme, você acorda e o que você faz depois de acordar é café da manhã. Pode ser 4 da manhã, 1 da tarde, mas é café da manhã. Eu gosto, talvez, dessa definição. Mas aí, por exemplo, alguém que deu plantão, passou a noite inteira sem dormir, não teve o sono. Se ela toma um café com leite, come um pãozinho às 8 da manhã, é café da manhã? Ou não é café da manhã porque não teve a sequência? Entenderam como é complicado definir café da manhã? Além disso, a gente sabe que tem 2 categorias distintas fisiologicamente de seres humanos. Aqueles que amam consumir café da manhã e aqueles que pulam sem o menor problema. Talvez exista alguma influência do cronotipo, né? Hoje a gente já sabe que existem pessoas que são bem mais matutinas e outras que não são. E para essas matutinas, provavelmente o hábito do café da manhã faça muito mais sentido. A pessoa acorda mais cedo e tem bastante tempo até o horário mais tradicional do almoço. O que a gente não pode considerar que isso é uma regra constante. Eu, por exemplo, agora até adoro tomar um café da manhã. Domingo, por exemplo, é uma delícia. Com calma, fazer um pãozinho, ovos, aquele café bem completo. Mas também não é infrequente. Algum dia da semana que eu acordo mais corrida, não tenho tempo de comer
e talvez nem tenha treinado, então nem sinto muita fome, e eu pulo tranquilamente essa refeição e vou bem até o almoço. Ou seja, não existem categorias também completamente definidas, apesar das particularidades do que um gosta mais e do que o outro gosta menos. Além, então, de ter uma definição difícil e de ter ou não a possibilidade de fazer essa refeição diferente, muito diferente do almoço, que é mais frequente na vida das pessoas, um pouco mais parecido com o jantar, tem gente que pula o jantar. Existe essa confusão na mídia que muitas vezes colocou o café da manhã como a primeira e principal refeição do dia. Não sei se vocês lembram dessa época onde existia muita matéria falando não pule o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Eu lembro muito bem dessa época. E depois a história do jejum intermitente. Então, o jeito mais fácil de fazer jejum intermitente era pulando o café da manhã, então todo mundo deve pular o café da manhã e tal. Será que a gente já sabe o suficiente? A gente tem as pesquisas para responder essas perguntas? O que a gente tem de conclusão baseado nas evidências até o dia de hoje? O que eu posso dizer é que sempre é legal mais pesquisas. Mas a compreensão atual já está num estágio onde a gente tem vários efeitos do café da manhã bem estabelecidos. Por isso que eu fiz esse vídeo neste momento. Em relação à primeira questão, tomar café da manhã faz com que a gente coma menos ao longo do dia? O que vocês acham? A gente tem vários estudos, como esse que eu coloco aqui para vocês, que já mostraram que a ingestão total de energia ao longo dos dias é menor quando a gente pula o café da manhã. Esse tem sido uma descoberta razoavelmente consistente em diversos levantamentos dietéticos transversais, ou seja, quando você acompanha populações, mas também em testes feitos em laboratório, ensaios clínicos randomizados. Então, tanto em vida real, quanto no laboratório de pesquisa em estudos controlados, pular o café da manhã está associado a uma ingesta menor de calorias nas 24 horas. Mas calma que vem muita informação ainda pela frente. Quer dizer, então, que eu como menos quando eu pulo o café da manhã. Isso significa, então, que eu vou emagrecer? Que eu vou perder peso? Algumas pessoas podem imediatamente assumir que, como eu como menos caloria, eu vou emagrecer. Essa seria a expectativa e o que a gente imagina que acontece na história de que o balanço calórico é o mais importante no emagrecimento. E aí eu poderia dizer, gente, então vamos todo mundo pular o café da manhã se a ideia é perder peso, hein? Mas o que a gente fica perplexo é que quando a gente faz estudos transversais e também estudos controlados, randomizados com as pessoas que pulam o café da manhã, ou no estudo elas foram orientadas a pular o café da manhã, a gente observa que não tem uma perda maior de peso quando comparado com aqueles que fizeram o café da manhã. Uai, coisa estranha aí, né? Quem pula o café da manhã come menos calorias nas 24 horas. Mas essa pessoa não fica mais magra? E pelo contrário, hein, gente? Tem alguns estudos que mostraram, inclusive, que quem pulou o café da manhã teve um ligeiro ganho de peso em relação a quem não pulou. A verdade é essa. Inclusive em ensaios clínicos randomizados, que não mostraram nenhum efeito sobre o peso corporal, independentemente, então, desse jejum mais prolongado, né, da pessoa que dorme e fica em jejum até o horário do almoço, até mais tarde, em relação àquelas que acordaram e tomaram o seu café da manhã. E por que cargas d'água isso acontece? Porque quem come menos calorias não emagreceu. Essa resposta já vale um like nesse vídeo. Aqui entra a tal compensação metabólica. Embora possa parecer meio paradoxal que o jejum matinal, embora reduza a energia diária, não leve a maior perda de peso, isso indica reduções compensatórias do nosso metabolismo, que sempre acontecem para compensar qualquer déficit de energia. Quem já acompanhou a série Burn aqui no canal deve lembrar que a gente tem 4 tipos de metabolismo no nosso corpo. Metabolismo basal, que é o quanto o nosso corpo gasta de energia para funcionar, deitado, parado. O metabolismo do exercício, da atividade física, bem óbvio. O metabolismo usado para digerir os alimentos. E um 4º tipo que é chamado de NEAT, que é o metabolismo associado a atividades fora do exercício físico. É você se movimentar para ir no banheiro, você bater a perna enquanto está sentado, você mexer as mãos enquanto está falando. Esse movimento que não é uma atividade física, claro. E o que acontece quando você pula uma refeição, você faz um jejum, você pula o café da manhã, é uma redução do nosso metabolismo. E aí as pessoas já devem imaginar que reduz o metabolismo basal, esse que a gente está parado, deitado na cama. Mas não. As evidências disponíveis não mostraram redução do metabolismo basal. Essa taxa metabólica do repouso fica bem estável, independente aí da mudança de peso e da ingesta ou não de café da manhã e da mudança de calorias ao longo do dia. O que acontece, a explicação mais provável que os estudos recentes trouxeram para essa resposta compensatória, que leva a uma prevenção da perda de peso quando é feito o jejum, é por uma redução do metabolismo baseado nessa atividade
não atividade física, o tal do NEAT ou NET, essas atividades físicas espontâneas, que é o que a gente se mexe ao longo do dia, quando a gente não está lá correndo, fazendo ginástica, etc. Ou seja, quando a gente faz jejum, o nosso metabolismo NET ou NEAT é reduzido. Bom, mas se você pula o café da manhã, se você faz o jejum e quer emagrecer ou pelo menos não engordar, eu tenho uma solução. Olha que legal esse vídeo que dá essa opção para você de tomar ou não o seu café da manhã. Você pode escolher se movimentar. Então, uma interpretação desses resultados acima, de que pular o café da manhã é ineficaz para perda de peso, porque quando você faz essa restrição calórica, o seu corpo, como compensação, te deixa mais quietinho, mais paradinho, é algo que pode ser considerado até uma oportunidade para que a gente fique mais sedentário, né? Aquela sensação de leseira, então ficar mais sentado no trabalho, ficar no sofá e não fazer muitos movimentos. Mas melhor é saber que isso acontece. Agora que você sabe que se você pulou o café da manhã, o seu corpo tem uma tendência a ficar mais parado, você pode conscientemente escolher não ficar parado. Ou seja, se você pula o café da manhã por um motivo ou outro, você precisa ficar mais atento a esses movimentos ao longo do dia. Então, por exemplo, coloca alarme no seu celular para cada 50 minutos se levantar da cadeira, ir até o banheiro. Tente fazer movimentos com a perna enquanto trabalha, ficar batendo a panturrilha. Seja uma pessoa mais ativa e fuja dessa redução desse metabolismo que é uma tendência natural a acontecer no nosso corpo. Você pode ser o senhor das suas ações. Então, pulando ou não pulando o café da manhã, se movimente. A gente sabe que essa movimentação ao longo do dia, ela é muito interessante, independente da questão do jejum. Então, tá no trabalho, tem que subir um lance de escada, vai de escada, não pega o elevador. Precisa buscar qualquer coisa, vai busca em 2, 3 viagens, pequenas atividades ao longo do dia que fazem toda a diferença. Bom, então, em relação ao café da manhã, o que a gente sabe até agora? Número 1. O café da manhã é importante para dar o start no metabolismo? Não, gente, não tem nada a ver. O metabolismo acontece o tempo todo, independente ou não do que você come no que a gente chama de café da manhã. Número 2, quem toma o café da manhã vai ser mais ativo ao longo do dia? Pois é, aí tá certo. Quem toma o café da manhã tem mais movimento ao longo do dia, independente de atividade física. 3, quem toma o café da manhã come menos nas 24 horas? Errado. A gente viu que quem pula o café da manhã come menos no total das 24 horas. E 4, quem pula o café da manhã, então, perde peso? Errado. Os estudos mostraram que pular o café da manhã não foi um método eficiente, quando o único objetivo é perda de peso. Mas o que a gente pode concluir com esse vídeo é que pular ou não o café da manhã pode ser uma escolha pessoal, de gosto, de vontade, de tempo, de desejo, de qualquer coisa da vida, até de disponibilidade. O que você não pode fazer é, pelo fato de pular o café da manhã, esquecer de se movimentar e passar a manhã toda mais apático, mais sentado, mais quietinho, porque dessa forma você acaba até tendo uma tendência a maior ganho de peso. Então, a dica é: faça o que você quiser, mas se mantenha ativo. Agora, antes de encerrar, quem é que não deve pular o café da manhã? As pessoas mais velhas. Pois é, gente. As pessoas mais velhas precisam lutar contra o que a gente chama de catabolismo, que é a tendência do corpo de perder massa magra, de perder músculo. Os estudos mais recentes mostram que, chama de café da manhã ou não, pessoas acima dos 50 a 60 anos precisam de uma dose de proteína logo cedo para combater de forma agressiva essa tendência de catabolismo do nosso corpo. A gente sabe que para produzir músculo a gente precisa de exercício mais proteína. Mas um jovem pode comer essa proteína em qualquer horário do dia. Pouca quantidade de proteína já estimula muito a produção de músculo. Mas conforme a gente vai envelhecendo, infelizmente, o nosso corpo vai respondendo pior à proteína. Vai tendo mais dificuldade de produzir músculo. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente precisa desse estímulo da ingesta proteica de forma muito mais intensa. E como durante a noite a gente passa um tempo sem ingerir proteína, é fundamental que você já dê esse estímulo, principalmente nas primeiras horas da manhã, porque isso vai fazer toda a diferença para a síntese muscular. E para as pessoas mais velhas, tome café da manhã ou não, coma sua proteína logo ao acordar. Faça uma refeição proteica no período da manhã. E a dica final, para todo mundo, aí vai de criança a idoso. Quem vai tomar café da manhã, capricha na proteína. É muito frequente a gente ver café da manhã que não tem proteína nenhuma. Pão com manteiga, cereal, bolo, café, nada de proteína, e isso é muito ruim. Então, aí, independente de qualquer idade, acrescente um ovo, um whey, um iogurte proteico, isso muda tudo e deixa o café da manhã uma refeição muito mais interessante em todos os aspectos. Agora, enquete Fala Lu. Quem é dos amantes do café da manhã e quem é um pulador típico de café da manhã que não faz questão nenhuma? Comentem aí.
É isso aí e até o próximo vídeo.